O filme começa com Arthur Fleck, o personagem principal, vestindo a fantasia de palhaço, enquanto tenta vender publicidade na rua. Ele é ignorado por todos em sua caminhada pela caótica cidade de Gotham. O clima da cidade é denso e opressor, com ruas sujas, pessoas apressadas e um sistema que parece constantemente deixar Arthur à margem. Arthur Fleck, o homem por trás do Joker, é uma das figuras mais complexas e perturbadoras do cinema moderno. Sua transformação de um homem comum e invisível em um vilão icônico é uma alegoria profunda sobre como a sociedade trata seus membros mais frágeis e desprezados. Mas, para além da violência e do caos que ele gera como Joker, existe uma mensagem clara sobre a invisibilidade de muitas pessoas ao nosso redor, e como isso pode levá-las à margem da sociedade. Neste vídeo, vamos explorar a história do Joker e como ela reflete a realidade de tantos homens invisíveis nas ruas e nos cantos escuros da sociedade. E se você curtir o conteúdo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos começar. Ato 1. A vida de Arthur Fleck. A invisibilidade de um homem como Arthur Fleck no trabalho, vestindo uma fantasia de palhaço, sendo humilhado por um grupo de crianças que roubam sua placa e o empurram. Ele tenta fazer uma piada, mas é rejeitado. Ele é tratado com desdém, como uma figura irrelevante na sociedade. Arthur Fleck é o reflexo de um problema real, a invisibilidade social. Ele não é apenas ignorado pelos outros, mas também é marginalizado pela própria sociedade. Trabalhando como palhaço, ele se sente uma peça descartável, alguém sem valor. Esse é um sentimento que muitos homens comuns podem entender, especialmente aqueles que não se encaixam nos padrões da sociedade. Arthur assistindo ao programa de Murray Franklin, em que ele se imagina sendo o centro das atenções. Murray, o apresentador, faz piada com eles, zombando de sua atuação de palhaço, e Arthur se sente humilhado. Esse desejo de ser visto, de ser reconhecido, é uma constante para Arthur. Ele busca ser notado, não por vaidade, mas por uma necessidade humana básica de conexão e validação. E, embora muitos homens tentem se conectar com os outros, a resposta é frequentemente o silêncio. Eles se tornam invisíveis, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Arthur interagindo com Sophie, a mulher do seu prédio. Ele começa a imaginar uma relação com ela, mas a realidade é bem diferente. Um ponto crucial na vida de Arthur é sua relação com Sophie, a vizinha que ele idealiza. Ele se agarra à ideia de que, se apenas ela o visse, tudo seria diferente. Mas a verdade é que, na mente de Arthur, Sophie é uma projeção do que ele deseja: amor, reconhecimento e aceitação. No entanto, isso nunca acontece. Ela nunca o vê como ele gostaria. Esse é um reflexo de como muitos homens se sentem, invisíveis, sem valor, mesmo diante das pessoas mais próximas. Ato 2. A marginalização e a violência da invisibilidade. Arthur no metrô, sendo atacado por um grupo de jovens. Eles zombam dele e o espancam, mas ninguém intervém. Arthur se defende e mata os agressores. O momento em que Arthur se transforma em um monstro não acontece de repente. A violência não é algo que surge do nada. Ela é a resposta de um homem que passou por tanto abuso e rejeição que, finalmente, sente que não tem mais nada a perder. A violência de Arthur contra os 3 homens no metrô é, de certa forma, uma liberação para ele. É como se ele estivesse finalmente gritando: eu existo. Me vejam. Arthur em sua casa, assistindo a um noticiário sobre os assassinatos e se perguntando o que isso significa para ele. No entanto, o que muitas vezes é ignorado é que essa violência é um reflexo da falta de apoio pela sociedade, pelos médicos, pelos vizinhos, pelas mulheres, até pela própria mãe. Ele se torna um exemplo de como, quando a sociedade não oferece espaço para que as pessoas se expressem ou se conectem, o caos pode surgir. Revoltas em Gotham, desencadeadas pelo ato de violência de Arthur, enquanto ele se torna um símbolo involuntário para os marginalizados. Essa conexão entre alienação e violência não é exclusividade de Arthur. Em comunidades marginalizadas, a violência frequentemente surge como uma resposta ao abandono social. Isso não justifica os atos, mas revela o impacto devastador da falta de empatia e apoio. Ato 3. A transformação de Arthur Fleck em Joker, a busca por reconhecimento. Arthur decide aparecer no programa de Murray Franklin. Ele se vê como o centro das atenções, mas o que acontece é uma humilhação pública ainda maior. Quando Arthur finalmente aparece no programa de Murray Franklin, ele não está apenas tentando ganhar fama ou atenção. Ele está desesperado para ser reconhecido. Ele quer se afirmar como alguém que importa, alguém que não pode ser ignorado. Mas o que ele recebe em troca é uma humilhação pública. Arthur abraça sua identidade como Joker e incita uma revolta em Gotham. No momento em que Arthur se transforma completamente no Joker, ele já não busca mais aceitação. Ele só quer que o vejam.
Ele abraça o caos, a destruição e a anarquia. A partir deste ponto, ele deixa de ser apenas um homem invisível para se tornar um símbolo de revolta e destruição. É a resposta do homem invisível ao sistema que o ignorou. Imagens finais do Joker, com a cidade em caos. Enquanto ele reflete sobre sua jornada, a história de Arthur Fleck não é apenas uma ficção de um homem que se tornou o vilão que todos temem. Ela é um espelho distorcido de uma realidade social onde a invisibilidade é o cotidiano de muitos homens. Homens rejeitados, negligenciados e frequentemente ignorados. Quando isso acontece, eles começam a questionar seu próprio valor. O que a história de Joker nos ensina é a necessidade urgente de humanizar os outros, de oferecer apoio a quem está em situação de vulnerabilidade emocional, social e psicológica. Não podemos permitir que alguém caia nas sombras da sociedade sem que ninguém se preocupe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais conteúdos como este. E não se esqueça de comentar: você já se sentiu invisível em algum momento? Como a sociedade trata os invisíveis ao seu redor? Quero ouvir sua opinião.